Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo aqui no canal no YouTube, Presbítero Mariano. Meus irmãos, seja bem-vindo, muito bem-vindo mesmo. Vocês aqui sempre é muito bem-vindo. Meus irmãos, não sai desse vídeo agora, fica comigo até o finalzinho do vídeo, meus irmãos. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Se inscreva no canal, meus irmãos. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo aí com todo mundo. Esse vídeo aqui você não pode perder por nada. Por quê? O tema desse vídeo é muito importante para vocês. E sabe por quê? Olha, o tema do vídeo é 7 versículos bíblicos sobre adoração. Isso mesmo, eu tenho aqui 7 versículos bíblicos sobre culto de louvor e adoração. Amém? O primeiro versículo que eu tenho aqui, meus irmãos, para você pregar em culto de adoração a Deus, louvor e adoração a Deus, o primeiro versículo que eu tenho aqui está em Isaías 25. Isaías capítulo 25, versículo 1, que diz assim: O Senhor, Tu és o meu Deus, exalta-te e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas, os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Isaías capítulo 25, o versículo 1. E o segundo versículo bíblico, meus irmãos, que eu tenho aqui para culto de louvor, adoração a Deus, o segundo versículo está em Êxodo capítulo 23, o versículo 25, que diz assim: E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha que maravilha. Um versículo muito forte para você ter uma saudação na sua igreja em culto de louvor e adoração a Deus. Ou seja, até pregar mesmo. Amém? O terceiro versículo que eu tenho aqui, meus irmãos, para culto de louvor e adoração a Deus, o terceiro versículo está em Salmo de número 150. E o verso 6, que diz assim: Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvarei ao Senhor. Salmo de número 150, o verso 6. Olha que versículo tão forte, tão maravilhoso para você, se tiver uma oportunidade na igreja, dia de culto, de louvor e adoração a Deus. Olha que versículo tão maravilhoso. E o quarto versículo que eu tenho aqui para você, meus irmãos, está uma oportunidade na sua igreja, em culto de louvor e adoração a Deus. O quarto versículo está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, 24. João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, no verso 24. Um versículo muito, muito forte para você ter uma oportunidade na sua igreja, até para pregar. Você quer dar uma saudação e não sabe que versículo você escolher. Tem aqui 7 versículos bíblicos para você pregar ou mesmo dar uma saudação na sua igreja sob culto de louvor e adoração a Deus. O quinto versículo está em Salmo 103, o verso 1. Salmo de número 103 e o verso 1, que diz assim, ó: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Salmo de número 103, o verso 1. Mais um versículo aqui para você
pregar em culto de louvor e adoração a Deus, ou até mesmo você dá uma saudação. Amém, meus irmãos? Eu tenho aqui, mais o 6º versículo bíblico para você pregar ou dar uma saudação na sua igreja em culto de louvor e adoração a Deus. O 6º versículo está em 1 Crônica, capítulo 16, no versículo 34, que diz assim, louvai ao Senhor. Por quê? Porque é bom, pois a sua benignidade dura permanente. 1 Crônica, capítulo 16, no verso 34. E o 7º e o último versículo que eu tenho aqui para você pregar ou dar uma saudação na sua igreja em culto de louvor e adoração a Deus na sua igreja. O 7º versículo e o último está em Deuteronômio, capítulo 10, no versículo 21, que diz assim, seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. As maravilhas que Deus fez ali ao povo de Israel perante os seus olhos. Está aqui em Deuteronômio, capítulo 10, o versículo 21. Você pode chegar na igreja e pode até pregar nesse versículo aqui, e também, ou se não, uma saudação. Você não sabe o que versículo você dá uma saudação, tem uma oportunidade, fica procurando qual versículo você citar na igreja. Então tá aqui, meus irmãos, 7 versículos, facinho, para você pregar ou dar uma saudação na sua igreja, dia de culto, de louvor e adoração a Deus. Amém, meus irmãos? Se você gostou, deixe o seu like. Não é inscrito aqui no canal, aqui no YouTube, Presbítero Mariano, se inscreva nesse canal e seja abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, meus irmãos, para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?